Alguns de vocês me perguntaram o que exatamente acontece conosco quando morremos. Esta é uma questão muito importante porque todos nós morreremos algum dia. Na verdade, há 150 mil pessoas que morrem todos os dias. Um dia, você e eu seremos um deles. Então, quando você chegar ao fim da sua vida neste mundo temporário, para onde você irá? Alguns dizem que você irá para o céu, outros dizem que você irá para o inferno. Algumas pessoas dizem que você irá para o purgatório, outros dizem que você apenas dormirá e ficará inconsciente. Qual é a verdade? Bem, vamos à única fonte de verdade que temos neste mundo, a única verdade absoluta, e isso é a Bíblia. Vamos dar uma olhada no que as Escrituras dizem sobre o que acontecerá conosco quando morrermos. Vamos lá! Agora, muito rapidamente, se é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, considere fazer isso e então também clique no sino de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Agora, você precisa saber que, como cristãos, como crentes, não precisamos temer a morte, a nossa própria morte, porque a olhamos com alegria. Sabemos que, quando morremos neste mundo caído, estaremos com Cristo no céu e então não haverá mais lágrimas, nenhum sofrimento, nenhuma tristeza. Paulo diz em Filipenses 1:21, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E em 2 Coríntios 5:8, ele diz, sim, estamos de bom ânimo e preferíamos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Este mundo temporário e caído não é o nosso lar. Nosso lar está com o Senhor, e podemos esperar por isso com alegria. Agora, vamos dar uma olhada no que acontece no momento em que morremos. Alguns crentes dizem que, quando morremos, entramos em um sono profundo, inconsciente, até a segunda vinda de Jesus. Esta doutrina é basicamente chamada de doutrina do sono da alma. Esta doutrina não é realmente difundida e foi principalmente ensinada pelos anabatistas na Reforma e pelos irvingitas na Inglaterra por volta do século XIX. Alguns cristãos acreditam no purgatório, uma crença da Igreja Católica Romana. No purgatório, é este lugar onde sua alma primeiro vai para ser mais purificada do pecado antes de poder ir para o céu. E então há crentes que dizem que, quando morremos, nossa alma vai imediatamente para Cristo e nosso corpo vai para o chão, para o túmulo, e fica lá até a segunda vinda de Cristo. Quando isso acontece, então recebemos nosso corpo novamente, mas então é um corpo ressuscitado, eterno. E então, claro, Deus vai fazer o novo céu e a nova terra, e então vamos viver com Ele para sempre. E sobre os incrédulos? Bem, alguns dizem que, quando os incrédulos morrem, eles irão para o inferno por toda a eternidade. Outros dizem que eles simplesmente deixarão de existir. Outros ainda dizem que eles sofrerão por um tempo por causa de seus pecados e então simplesmente deixarão de existir. Isso é chamado de doutrina do aniquilacionismo, o que significa que Deus os aniquilará e eles simplesmente deixarão de existir. Mas qual é a verdade? A verdade é revelada quando olhamos para as Escrituras, mas não apenas um versículo, mas todo o conjunto das Escrituras de uma maneira equilibrada. Vamos olhar primeiro para o purgatório. O que a Bíblia realmente diz sobre o purgatório? Nada. A Bíblia não diz absolutamente nada sobre o purgatório. Então, de onde a Igreja Católica Romana tira a doutrina do purgatório se não está nas Escrituras? Bem, número 1, eles a criaram tradição. E número 2, eles encontraram um pouco de evidência para isso nos livros apócrifos. Por exemplo, 2 Macabeus 12:42-45 diz: E Judas Macabeu, o líder das forças judaicas, também fez uma coleta, homem por homem, até o montante de 2.000 dracmas de prata, e enviou para Jerusalém para prover uma oferta pelo pecado. Ao fazer isso, ele agiu muito bem e honrosamente, levando em conta a ressurreição, pois se ele não estivesse esperando que aqueles que haviam caído ressuscitassem, teria sido supérfluo e tolo orar pelos mortos. Mas ele estava olhando para a esplêndida recompensa que está reservada para aqueles que adormecem na piedade. Foi um pensamento santo e piedoso, portanto, ouça isso, ele fez expiação pelos mortos para que eles pudessem ser libertados de seu pecado. Então, aqui em 2 Macabeus, vemos que eles dizem que está bem orar pelos mortos e fazer uma oferta pelos seus pecados para que os mortos possam ser perdoados. Isso está em contraste com a Bíblia. Isso não é o que as Escrituras dizem,
E você deve saber que os livros apócrifos não são iguais em autoridade à Bíblia, não fazem parte da Bíblia e não devem ser tomados como autoridade ou verdade. A Igreja Católica Romana, como eu disse antes, acredita no purgatório por causa de sua tradição e porque, aqui e ali, eles conseguem alguns versículos nos apócrifos. Mas a Bíblia não diz isso e, portanto, não é a verdade. Na verdade, está em contraste com as Escrituras. Porque se você acredita no purgatório, você está, na verdade, dizendo que o que Jesus fez na cruz, quando morreu por nossos pecados, não foi suficiente. Você está dizendo que Cristo sozinho não poderia fazer expiação por nós. Porque, como acabamos de ler em 2 Macabeus, Judas faz oferendas pelos mortos, fazendo expiação, em grego, ilasmos, significando propiciação pelos mortos. Isso contradiz as Escrituras porque diz que Cristo sozinho fez expiação por nós, pelo mundo inteiro. 1 João 2:1 diz: E meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O purgatório ensina que temos que adicionar algo ao trabalho redentor de Jesus. Isso é um ensinamento muito perigoso e falso, que vai contra as Escrituras. Jesus sozinho pagou o preço completo para que pudéssemos ser salvos. Isso está por toda a Bíblia, e o próprio Jesus disse: e está consumado. João 19:28 diz: E depois disso, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Então, colocaram uma esponja embebida no vinagre numa haste de sopo e a levaram à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Portanto, o ensino sobre o purgatório não é verdadeiro de acordo com as Escrituras. E quanto ao ensinamento ou à doutrina do sono da alma, que basicamente diz que, quando você morre, nesse momento você entra em uma existência inconsciente até a segunda vinda de Jesus Cristo. Como eu disse, este ensinamento não é realmente difundido. Foi apenas ensinado por algumas pessoas na Reforma, como os anabatistas e os irvingitas no século XIX. E ainda hoje, há muitas pessoas que acreditam nisso, mas mesmo naquela época, João Calvino, se é assim que você pronuncia o nome dele, era contra isso. A verdadeira questão, porém, isso é bíblico? Bem, a verdade é que existem várias passagens que falam sobre dormir quando você está morto. Para ser preciso, se alguém morre, fala-se sobre dormir ou adormecer. Você pode encontrar isso em 1 Tessalonicenses 4:13, 5:10, em 1 Coríntios 15:6, 18, 20, 51, em Atos 7:60, 13:6, João 11:11, e também em Mateus 9:27, 2:52. E então também há alguns versículos que parecem dizer que as pessoas mortas não têm uma existência consciente, como Salmo 6:05, 1:5:17, Eclesiastes 9:10 e também Isaías 38:19. Mas, quando a Bíblia fala sobre a morte como sono, faz isso como uma expressão metafórica, mostrando que a morte é apenas temporária para os cristãos, assim como o sono é temporário. Agora, para aqueles de vocês que acreditam no sono da alma, apenas esperem um minuto e me ouçam. Vamos olhar para o Salmo 1:5:17, que acabei de citar como supostamente provando o sono da alma. Vamos dar uma olhada nisso. Diz: E os mortos não louvam ao Senhor, nem qualquer dos que descem ao silêncio. Então, parece que está falando sobre o sono da alma aqui, mas não podemos apenas ler um versículo e levá-lo literalmente. Vamos continuar lendo o próximo versículo. O versículo 18 então diz: Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Não diz que primeiro vamos morrer e ficar inconscientes e depois bendiremos ao Senhor para sempre. Diz que bendiremos ao Senhor para sempre, ponto final. Se ler todo o Salmo 115, verá que está falando sobre adorar ídolos. Salmo 1:5-8 diz que aqueles que fazem ídolos e aqueles que confiam neles se tornarão como eles, mortos e mudos, e isso em contraste com os crentes que, desde agora e para sempre, bendiremos ao Senhor. É isso que o Salmo diz. A mesma coisa acontece em Eclesiastes 9:10.
Vamos ler isso também. Em tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Parece que está falando sobre o sono da alma novamente. Vamos ler o capítulo inteiro para entender o contexto. Salomão está contrastando os vivos com os mortos. No versículo 4, ele diz que os vivos ainda têm esperança, e que é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. O ponto é, não podemos fazer nada depois de morrer, devemos fazer tudo enquanto estamos vivos. Isso é o que diz. Depois de morrermos, não podemos ser mais sábios ou trabalhar ou realizar qualquer coisa para melhorar nossa situação. Por isso, devemos viver bem agora, enquanto estamos vivos. Então, esses versículos que parecem ensinar o sono da alma não fazem realmente. E também há outras escrituras que ensinam o oposto disso. Veja Apocalipse 6, 9 e 11. Enquanto abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Eles clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes foi dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Claramente, essas almas estão conscientes e clamam ao Senhor. Então, não estão em algum estado de sono ou inconsciência. E há outra escritura que também refuta o sono da alma, e esta está em Lucas 16, 19 e 31, a história do homem rico e Lázaro. No versículo 22, diz: E chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Claramente, o homem rico está ciente e consciente de sua situação no inferno. Ele não está em algum sono ou inconsciente. Está completamente ciente do que está acontecendo. Então, a doutrina do sono da alma não é verdadeira. O que acontece no momento em que morremos, como eu disse antes, para os crentes, nossa alma vai imediatamente para Cristo no céu, e nosso corpo vai para o túmulo. Vamos olhar para isso agora. Filipenses 1, 21, 23, Paulo diz: E porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se, porém, continuar vivendo no corpo, isso resultará em trabalho frutífero para mim. E não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo diz que deseja partir, e esse partir significa morrer. Ele diz que quer partir e estar com Cristo, e isso é muito melhor, mas ele ainda tem um trabalho a fazer aqui neste mundo. Então, Paulo está convencido de que, quando morrer, estará com Cristo imediatamente. E então 2 Coríntios 5, 6 e 8, Paulo diz: E portanto, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista. Sim, estamos de bom ânimo e preferíamos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Então, claramente, Paulo está dizendo que, quando estamos ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor. E se você ler 2 Coríntios 12, 2 e 4, onde Paulo fala sobre um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem pronunciar, ele está falando sobre o paraíso. Então, quando estamos ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor no paraíso. E, claro, como eu disse antes, no último dia, quando Jesus voltar, receberemos um corpo ressuscitado, glorificado, um corpo eterno, e Deus fará um novo céu e uma nova terra. Vamos olhar para isso rapidamente. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz: E pois o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos e permanecermos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, receberemos um corpo ressuscitado e glorificado, e então estaremos com o Senhor para sempre. E se você ler Apocalipse 21:1-4, Deus fará um novo céu e uma nova terra, e Ele viverá conosco, e não haverá mais lágrimas, nem morte, nem tristeza, nem dor. O que acontece com os incrédulos quando morrem? Bem, a Bíblia diz claramente que irão para o inferno. Apocalipse 20:11-15 diz: E depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Ainda outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Jesus diz em Mateus 10:28: E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A Bíblia diz claramente que os incrédulos irão para o inferno. Portanto, a verdade é que, quando morremos, nossas almas vão imediatamente para Cristo no céu ou para o inferno, dependendo se acreditamos ou não em Jesus Cristo. E no último dia, quando Jesus voltar, receberemos nossos corpos ressuscitados e glorificados, e viveremos com Ele para sempre no novo céu e nova terra, ou seremos lançados no lago de fogo. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, por favor, dê um like e compartilhe com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sino de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!